Salve meus queridos, voltamos aqui, mais uma questão então agora, continuando essa série poderosíssima de dicas para o Enem. E hoje aqui, continuando sobre o tema do vídeo da aula de ontem, tá? Então se você não assistiu a aula de ontem, talvez você possa ficar um pouco confuso com uma decisão que eu vou fazer aqui nessa questão do Enem, uma questão de 2019, tá? Então dá uma conferida no vídeo de ontem, caso você não tenha visto, mas se você está acompanhando, chique. Bora para a questão, que você vai ver que é uma questão muito massa de interpretação, tendo um pouquinho de paciência aí, tá? Dá vontade de sair correndo, eu sei, ninguém quer ler um texto desse tamanho na prova do Enem, mas faz parte da prova. Uma sugestão realmente é você separar um tempinho lá na prova para você gastar energia nessas questões. Porque essa vai ser uma questão que vai tomar tempo seu de interpretação e um pouco de cálculo, mas claro, com o conceito formal que a gente destacou no vídeo de ontem, tá bom? Então dá uma olhadinha comigo seguindo aquela dinâmica de olhar a pergunta lá embaixo, tá? Dá uma olhada aí, ó. Jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era. Então nosso foco aqui é avaliar a força de ataque do jogador 1 e fazer uma diferença entre a força de defesa, certamente do jogador 2, que é o oponente, e ver quanto dá essa diferença. Está garantido aqui que ele ganhou, né? Beleza, não tem imagem, nós vamos ter que ir para o texto mesmo com toda a paciência de Deus e do mundo, anotando todas as informaçõezinhas. Então, vamos lá, fiquem firmes, bora começar com paciência e vai dar tudo certo. Diz o seguinte lá no começo do texto dessa questão de 2019. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. Eu não jogo muito online, mas certamente você que está fazendo a prova e que talvez goste de jogar, deve estar ligado de como que funciona toda essa dinâmica aqui, que a questão vai apresentar. Então, para você talvez seja mais fácil lidar com a interpretação disso do que para mim, que faz um tempo que não jogo, né? Porque não jogo jogo e nem online assim, faz um bom tempo, né? Meus joguinhos não são tão desse jeito, acho que é RPG, né? Eu tô errado, não tô sabendo? Comenta aí nos comentários, professor, você não tá sabendo. Professor, é isso aqui. Me orienta aí nos comentários que tipo de jogo que é esse, que eu tô meio perdido. Mas a matemática eu entendi. Então vamos lá. Diz o texto, né? A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Pronto, a matemática aqui já. Seguindo a dinâmica da aula passada. Eu vou deixar um cardzinho aqui, caso você esteja boiando no que eu vou colocar aqui agora, que é exatamente a construção da fórmula de proporção. Então, ó, força de defesa é proporcional ao nível e ao quadrado da experiência. Vai ficar desse jeito, né? Ó, força de defesa é proporcional ao nível, então a relação entre a força de defesa e o nível é uma constante de proporção ali, em que vai ficar multiplicando uma variável, né? Para dar essa relação de proporção direta, aumenta. Mas simultaneamente é proporcional também ali, então vezes ainda, a experiência que está ao quadrado da experiência, né? Ok. Beleza, então é essa informação aqui que se você boiou, dá uma olhadinha, clica no card aí e assiste o vídeo da aula de ontem, tá? Olha só, continua aqui. Enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. Então agora eu tenho que montar a força de ataque, mas com uma outra constante, tá? Ainda que são as mesmas variáveis, no caso diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível, né? Só mudou essa relação aqui, mas a constante não pode ser a mesma porque estamos falando de elementos diferentes, tá? E de uma composição diferente dos dados. Beleza, então com essas informações aqui descritas, ok, montamos as relações matemáticas que está propondo aqui esse jogo online. Aí diz o seguinte ali no texto: nenhum jogador sabe o nível do outro ou a experiência dos demais. O que está falando aqui? Eu deixei passar, né? Nenhum jogador sabe o nível do outro ou as experiências dos demais. Os jogadores iniciam, isso é importante, iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e defesa 1. Essa informação já nos ajuda aqui a conseguir declarar o seguinte, olha só que curioso. Eu já posso usar aqui, ó, a força de defesa 1 na fórmula que a gente construiu,
Ao nível 1, experiência 1, eu substituo as variáveis e a gente vai achar a constante K. A mesma coisa eu posso fazer, que está ali, ó. Já que todos os jogadores iniciam o jogo com esses dados, né? Nível 1, experiência 1, e o ataque nesse caso é 2. Então, substituindo ali o E e o N também por nível 1, né? por valor 1, a gente vai achar outra constante. Então aqui a gente consegue declarar as duas proporcionalidades da força de defesa e da força de ataque, beleza? Então K igual a 1 e Q igual a 2, que são as duas proporcionalidades que a gente tem aqui. Beleza. A partir disso, a gente vai conseguir agora definir o exercício. A gente já tem uma fórmula aqui que compara as coisas, né? Vou ler o resto do texto. Diz o seguinte: nesse jogo, cada jogador se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar a sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Então, se encontraram, quem desafiar o outro vai ter que fazer o cálculo com a força de ataque. E aquele que está recebendo esse desafio vai ter que fazer o cálculo com a força de defesa. Ok. Comparando-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence, como é que é? Comparando-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja, compara-se, né? Vence o confronto aquele cuja força for maior. Então quando compara essas duas forças, né? Ok. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Bom, aí vai vir os dados do texto. Durante o jogo, o jogador 1, de nível 4, experiência 5, vai atacar o jogador 2, de nível 2, experiência 6. Bom, a gente já sabia disso porque ele está afirmando na pergunta que o jogador 1 venceu. Então é ele que está fazendo o rolo, ele que encontrou o outro e falou: ó, eu quero te atacar. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Já que o jogador 1 é o jogador que está exigindo assim, o confronto, a gente vai ter que calcular a força de ataque dele primeiro e fazer a força de subtração. Então vai ficar assim, ó, força de ataque do jogador 1, que nos interessa aqui, a gente vai ver a diferença com a força de defesa do jogador 2. Seguindo os dados que a gente tem no texto, do jogador 1 a gente tem ali, ó, seguindo a fórmula aqui, né, de ataque dele, a gente coloca os dados dele, ó, usando a constante Q igual a 2, já nessa fórmula de ataque, os valores que ele tem de experiência e nível, né, 5 e 4. Agora eu uso para a força de defesa a fórmula da força de defesa com o K valendo 1 e as medidas de nível e experiência do jogador 2. Montando essas expressões com as duas relações que a gente tinha ali, a gente vai ter aqui um valor de 160 menos 78, dando uma diferença de 88, que vai dar então aqui a alternativa B da nossa questão. Espero que você tenha gostado dessa questão, uma questão muito curiosa, muito contextualizada com a vida de muita gente que joga joguinho online aí, eu estou meio por fora mesmo, mas muito trabalhosa e conteudista no conceito de proporção direta, e nesse caso somente ela, tá? Usando a formalidade da expressão. Espero que você tenha compreendido. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Qualquer coisa, fala comigo e a gente te ajuda, tá? Tamo junto. Até amanhã, no próximo vídeo, tratando um pouquinho mais desse assunto. Valeu!